porque eu quero ver o negócio. Aliás, eu e o Rodrigo já vimos bastante. Mas porque a pessoa chega e fala: ah, agora eu entendi. Puxa, então é assim. Ah, agora, então isso está ligado com isso. Então, quer dizer... E a pessoa que fala, desculpa interromper, pastor, sim, de líder. 30 anos, leigo, adolescente, idoso, então é por isso. A gente vê em todos os níveis culturais e faixa etária. Caiu uma ficha. Sim, você visita as verdadeiras raízes da fé. Porque assim, o que acontece, na minha opinião, é que você transplantou a planta por um solo artificial que não tem nada a ver com o original. Essa planta vai ficar estranha. E acho que, em grande parte, as coisas estranhas da nossa tradição ocidental de cristandade têm a ver porque se afastou daquilo que, de fato, é a sua base, a sua raiz. Você não vai entender esse negócio direito. Então, isso é uma viagem que, apesar de não ter o tom confessional, ela é de uma riqueza de espiritualidade indescritível. E vale demais a experiência, ela é única. Eu tenho um monte de gente, certamente o Rodrigo também tem, que diz: olha, foi a viagem da minha vida. E eu posso fazer uma leitura espiritual disso? Você falou aí o povo judeu perseguido. Quando eu falei, puxando aquela questão de racismo, que eu falei, né, a diferença das vezes como alguns negros falam do racismo e como os judeus falam, que eu falei que eles foram mais escorraçados, tem um motivo espiritual por isso. Eu acredito particularmente na teologia do grande conflito. O que é que eu chamo de teologia do grande conflito? O bem contra o mal. As forças da luz contra as forças das trevas. E muitos das brigas, dos conflitos que nós vemos do lado de cada eternidade ou no plano físico é apenas uma reverberação do que está acontecendo no mundo espiritual que a gente não está vendo. A base bíblica para isso. Por exemplo, o profeta Daniel, quando ele estava na Babilônia lá, naquele desespero, o povo vai ser liberto, não vai ser liberto, veio o anjo e falou assim: não, eu fiquei lutando contra o rei da Pérsia, até que veio Miguel e me ajudou. Ele estava vendo aqui políticos brigando, mas o anjo mostrou que havia forças do mal também. O rei de Tiro tem a história dele misturada com a história do próprio diabo, do próprio Lúcifer, sendo arremessado do céu. A besta do Apocalipse é vista ao mesmo tempo como o dragão, que é a antiga serpente, e é o Império Romano. Então, o mundo espiritual... Lembra de Stargate? Sim. Eu vou fazer essa comparação. É como se o mundo espiritual e o mundo físico estivesse aqui, ó. E muitas coisas, a gente só está vendo o mundo físico, a gente vê um camarada às vezes te xingando, mas por detrás do cara que está xingando o Saião, às vezes tem um demônio que está fazendo ele xingar o Saião, porque ele tem ódio do que o Saião pode fazer para Deus. O bom da história é que nós temos uma legião de anjos do nosso lado. E dito isto, eu entendo por que de todos os povos da Terra, mais do que todos os africanos, mais do que os japoneses na época, o povo que foi mais perseguido e que houve mais tentativa de erradicar da terra foi o povo judeu. Então, por isso que não se justifica o ódio do mundo contra os judeus, mas se explica.